Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com assuntos e cenas muito importantes. Nesse nosso encontro também super especial, porque afinal de contas nós estamos hoje no 8 de janeiro de 2024, exatamente um ano após a tentativa de golpe que nós tivemos aqui no nosso país. Muitas situações aconteceram durante esses meses todos e hoje nós estamos começando a ver pelo menos um comportamento mais crítico dos grandes veículos de comunicação em relação à responsabilização do mentor principal de tudo isso que aconteceu aqui no nosso país. No entanto, eles estão cometendo ainda falhas absolutamente imperdoáveis sobre vários aspectos. O aspecto jornalístico, profissional e político e informacional também, né? Ontem nós tivemos um especial da Rede Globo de televisão falando do 8 de janeiro de 2023. Mas será que ele tocou em alguns pontos críticos que precisariam ser tocados? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, como é que a direita está reagindo também a esse turbilhão de situações que estão acontecendo e por que a fila agora vai começar a andar de uma forma mais efetiva em relação à figura do inelegível. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça de deixar seu joinha, seu comentário e, se puder também, se inscreva no nosso clube de membros. Tá legal? Então, vamos aqui aos assuntos. Começando aqui, gente, com a capa do principal veículo de comunicação do nosso país, né? Porque ele reproduz ali o pensamento de toda uma rede que tem tentáculos, né, em todos os veículos de comunicação e que, de um modo geral, também é uma linha ideológica, um ativismo econômico e político que os grandes veículos fazem. Na capa do jornal O Globo de hoje, nós temos essa manchete aqui, né? A hora da justiça, 8/1. Um ano após ataque, STF pune executores, mas tem desafio de enquadrar mentores. Aqui no final eles dizem, a PGR ainda avalia a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, mas eles não apontam, né, a responsabilidade de Bolsonaro. E o negócio é muito curioso, porque se essa linha jornalística fosse adotada, por exemplo, ao longo de toda a história, nós teríamos, né, na Segunda Guerra Mundial, descoberto ali o que aconteceu com os judeus, o Holocausto, nós teríamos matérias como, olha, então nós vimos ali massacres, extermínios, violências, atrocidades, e não mencionaria o nome do principal responsável, o nome do bigodinho, do senhor Adolfo, ele seria preservado. Então aquilo foi geração espontânea, guardadas as devidas proporções, foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. As informações eram dadas de forma para que a pessoa que tivesse mais uma perspectiva, né, uma curiosidade crítica, falou, olha, isso tudo está acontecendo em função do inelegível agora, né? Mas grande parte da população não conseguia juntar esses fatos. Parecia que nós estávamos aqui diante de um fato consumado, uma coisa que veio de Marte, né? E que não tinha responsável político algum. Foi assim durante o trato da pandemia e foi assim no trato de todas as tentativas de golpe contra o nosso país, orquestradas ali pela figura do inelegível, né? A gente pega aqui várias publicações, eu separei aqui, mas eu vou avançar aqui, gente. Tem aqui essa aqui do Estadão. Também na mesma linha, né? Que vem com essa manchete aí. Um ano depois dos atos golpistas, desafia punir os mentores intelectuais. Nós sabemos quem foi o principal mentor intelectual. Isso aí não vem de Marte, né? Como eu disse para vocês. Hoje tem uma matéria muito extensa, aqui, entrevista muito grande, com o ministro Gilmar Mendes no Valor Econômico. Aqui o título é esse aqui, ó. Acho que dá para vocês pegarem aqui. A matéria diz: precisamos ver em que erramos para evitar que o 8 de janeiro se repita. Aí o Gilmar Mendes aqui ele toca em várias questões, inclusive numa que diz respeito aos militares participarem da vida política, né? O que é uma anomalia muito grande no Brasil, não só em relação aos servidores militares, mas também em relação aos servidores civis, porque quando o servidor público ele se inscreve no partido, ele vai disputar as eleições, muita gente não sabe, né? Ele tem direito a ficar de licença recebendo o salário integral.
Então, para muitos, isso virou um acúmulo de férias, né? Cada 2 anos o cara disputa uma eleição, fica em casa ou vai fazer outra coisa, tira férias, recebe o dinheirinho. E por isso que a gente vê muitas vezes no resultado das eleições candidatos que tiveram 1 voto, 2 votos, 3 votos, porque, enfim, eles estão ali para cumprir uma nominata do partido, ou simplesmente são servidores públicos que pegam essa benesse. Agora, muitos militares fazem esse tipo de situação também. Alguns vão disputar eleições a sério, outros não, outros dão esse golpezinho, né, que precisa ser enfrentado, né? O ministro Gilmar Mendes não toca especificamente nisso que eu estou comentando com vocês, mas é um ponto para se levantar também. Na matéria aqui ele responde a seguinte pergunta: o que esperar das investigações que tramitam no Supremo? Ele responde mais embaixo: os crimes contra a democracia foram punidos e continuam sendo punidos e investigados. E é essa a nossa expectativa em relação ao novo Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, com oferecimento de denúncias e as novas investigações que certamente serão deflagradas. Até agora, nós falamos muito dos autores materiais dos delitos, mas não falamos dos mentores. Então está aqui o trecho que eu separei aqui do ministro Gilmar Mendes, né, que vai nessa linha. E se a gente pegar aqui os veículos de internet hoje, na internet, a gente vai ver isso aqui, ó, uma opinião de hoje, né? A ferida aberta do 8 de janeiro, também a mesma coisa, precisa se chegar aos mentores. Hoje aqui no UOL temos: chegada de Gonet à PGR deve acelerar inquérito do 8/1. Então, gente, muitas pessoas perguntam por que o Bolsonaro não foi preso, por que não aconteceu isso? Porque, gente, existe o devido processo legal nas democracias. O sujeito comete um crime, ele é apanhado, a polícia faz o inquérito, manda para o órgão acusador, que é o Ministério Público, e aí o Ministério Público oferece a denúncia, né, que é a petição inicial, onde se inicia uma ação. Aí a pessoa vai ter direito de defesa e depois o juiz vai julgar. Condenado, no caso criminal, vai para a cadeia. No meio dessa sequência toda, houve uma parede chamada Augusto Aras e senhora Lindora Araújo, que agiram de forma criminosa, prevaricaram. Isso precisa ser cobrado, isso precisa ser denunciado. E aqui no nosso portal nós temos feito isso e faremos outras representações em relação ao novo Procurador-Geral da República, informando, né, que pode ser que haja um sentimento corporativo muito grande ali e se tente esquecer o que foi feito contra o povo brasileiro, que acarretou mortes em grande escala e também ameaça a nossa democracia. Como é que pode isso? Então agora, depois que saiu o senhor Augusto Aras, como diz aqui o ministro Gilmar Mendes, a fila vai ser retomada, inclusive agora com esse pano de fundo, né, de se cobrar a responsabilização do principal mentor, aquele que seria o principal beneficiário no meio dessa história, ou o grupo que seria beneficiário no meio dessa história toda, né? E aí chegamos aqui ao documentário ontem da Rede Globo de televisão, foi apresentado na Globo News, certamente eles vão colocar também na TV aberta, tá? Vão colocar nas suas redes, muita gente reproduzindo, mas tem um detalhe, né? Eles colocaram essas cenas aqui do que aconteceu, enfim, né? E muitos detalhes que não são conhecidos por muitas pessoas, né? Eu destaco aqui a participação do Capelli, que foi muito decisiva, foi muito interessante, mas tem um negócio, né? Nesse documentário, o nome Bolsonaro só foi citado uma vez na abertura, mas de forma asséptica, né? Mencionando que ele viajou para fora do Brasil, não falou de circunstância nenhuma, não falou como é que ele viajou, o que ele levou na viagem, nada. Não se falou da situação toda que estava germinando, que estava impulsionando essas pessoas a cometerem os crimes. Não se entrevistou nenhum golpista, nenhuma pessoa para a gente ver qual era o perfil dessas pessoas. Não se mostrou a sequência de atos de Bolsonaro estimulando as pessoas a fazerem aquilo que fizeram. Não se mencionou nenhum graúdo que estimulou as pessoas pelas redes sociais para fazerem o que fizeram. Um monte de parlamentar, um monte de gente que agora está com a atenção redobrada, com a possibilidade de irem para a cadeia em função das filas que vão andar mais. Então, o documentário teve essa situação patética, né? Documentário que falou de uma situação, mas não falou, não apontou o mentor, não apontou o responsável, né? Tá certo, você que é inteligente, que acompanha
tudo que está acontecendo, você consegue fazer a ligação, que tudo aquilo aconteceu em função do inelegível, mas a maior parte das pessoas não consegue, ficam vendo aquilo de uma forma abstrata. E aí por isso que acontece da criatura ter conseguido 58 milhões de votos. Porque as pessoas tinham consciência, conseguiram estabelecer a consciência que nós tínhamos um presidente da República que tinha que tomar atitudes em relação à pandemia, mas não tomou, ele fez exatamente o contrário. Será que nós temos 58 milhões de pessoas que são genocidas, são criminosas, são bandidas, ou uma grande parcela simplesmente acabou sendo manipulada, né? E teve ali uma omissão muito grande da responsabilidade principal do criminoso. E aí a direita, para tentar fazer um contraponto a esse documentário, a esse dia, eles fizeram também um especial nas redes, mas a audiência foi muito baixa, tá, gente? Eu não consegui ver muita coisa, não. Eles pegaram muitas pessoas. Foi uma jornada de 8 horas, tá? Pegando aqui todos os golpistas mais salientes, vamos dizer assim, né? Os que foram mais ativos, né? Aqui várias figuras, a gente pega aquele desembargador, que é bolsonarista, criminoso, tá? Gente, o pessoal todo egresso da Jovem Pan, né? O Dallagnol, todo mundo aqui. Mas é o seguinte, o que nós vimos aqui nessa live foi apenas o grande mimimi, né? Os mimizentos. Um chororô danado que não vai evitar desses todos aqui, ó, que insuflaram o 8 de janeiro, de serem responsabilizados também. A gente tem que cobrar, todos eles ficam esbravejando porque tem responsabilidade no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, a melhor defesa para eles, né, está sendo o ataque. Eles ficam tentando aqui descredibilizar o Poder Judiciário do nosso país, o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, para ver se escapam, né? E continuam tentando teorias novas, como agora que desse cidadão aqui, né, que é o remanescente da Rádio Jovem Pan. Aliás, ele perdeu aqui a concessão da Jovem Pan, porque a Jovem Pan está com muitos problemas, né? E ele fala coisas como essa aqui, que é o novo mote da direita. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que o que foi construído pela Mind, a maneira, o modus operandi para um perfil chegar a 1 milhão de inscritos em 2 dias, para difamar, destruir, perseguir, né, a contraposição, aquela coisa toda, tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, desculpa, é uma coisa só. Tem bandido pra caramba aí, tem. Mas desculpa, o topo da pirâmide, como disse o Daniel Penhar, então, o topo da pirâmide é um espaço... O 8 de janeiro, para essa gente toda, tem a ver com uma ação da Preta Gil. A Preta Gil, com 400 influenciadores do tal Mind, né? Que orquestraram o 8 de janeiro, os ônibus, as pessoas todas fantasiadas de verde e amarela, e que foram quebrar tudo. Isso tudo teve uma grande situação urdida por trás da Preta Gil. É o que o Bolsonaro, inclusive, está colocando pelas redes, né? Ele está jogando isso. Ontem eu comentei com vocês que nesse surto alucinógeno dele, ele está dizendo que, enfim, tudo foi uma armadilha da esquerda. E aí as pessoas acreditam nisso. E aí você pega um documentário da principal emissora de televisão que não aborda absolutamente nenhum fator desse que está circunstancial, que está ali ao redor de tudo isso, fica complicado, né? Enfim, o trabalho foi interessante, tivemos algumas notícias, alguns fatos que nós não conhecíamos ali, mas, enfim. E a responsabilidade do criminoso maior da nação? Bom, essa está nos processos ali nos autos, e aí em breve a gente vai ver, segundo a entrevista do ministro Gilmar Mendes, que o senhor Paulo Gonet vai colocar para andar, como nós temos cobrado sempre aqui no nosso portal, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde temos mais cenas e situações muito interessantes que irei compartilhar com vocês, tá bom? Por enquanto eu fico por aqui. Encontro vocês mais tarde. Tchau!